na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor, depois de 2 ausências. Estamos aqui para cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, né? E acima de tudo, que a honra e a glória seja para o Senhor. Nós vamos orar agora, começando esta live. Também, desde já, quero agradecer aqueles irmãos que entraram, não puderam ser citados. Hoje, o pastor vai pregar direto. Na segunda-feira que vem, nós vamos cantar, nós vamos fazer o culto como nós fazíamos antes. E aí, nós leremos, falaremos os irmãos que entrarem, citaremos os nomes, para que possamos, né, mesclar como a live vai ser feita daqui para frente, tá bom? Então, desde já, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelos irmãos que entraram. Também quero, irmã Maria do Socorro Figueiredo já entrou, que Deus te abençoe em São Paulo. Quero deixar a paz aí para a irmã Luísa Torres, lá em Muqui, irmã Elzira Osias, de São Paulo, pastor Gênesis, esses irmãos queridos, né? Pastor Elci, pastor Wesley, os pastores da Bahia, pastor Heron, que sempre entram, enfim, os servos do Senhor, pastor Sérgio da Conceição aqui no Jardim Sacramento, né? Que Deus abençoe, pastor Sérgio, pastor de Itaguaí também, o pastor Francisco Miranda Dias, a nossa irmã Nilceia. Então, que Deus abençoe a todos. Na segunda-feira que vem, nós voltaremos ao formato anterior. Nós vamos orar agora, agradecendo o Senhor por essa bênção de estar aqui. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Te damos graças, te damos glórias, ó Pai, porque Tu és digno. As Tuas misericórdias, elas não têm fim, e elas são a causa de não sermos consumidas, ó Deus. Então te agradecemos pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela fé que uma vez foi dada aos santos, pela esperança, pelo amor. Te damos graças, ó Pai, porque um dia seremos arrebatados para o grande encontro com o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. Ó Senhor, também quero entregar o mensageiro desta noite nas Tuas mãos, o pastor Ferreira, que a Tua palavra, a Tua voz, ó Deus, fale ao profundo de cada coração nesta noite. Eu quero entregar os enfermos em Tuas mãos, a poder no Teu nome, Senhor, para repreender toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, quero entregar a minha filha nas Tuas mãos, desde já repreendo o mal em nome de Jesus, foi ungida para a cura em nome do Senhor Jesus. Também quero entregar o meu sobrinho Felipe, que está aqui, no hospital aqui, ó Pai, atrás. Eu o entrego em Tuas mãos, estenda as Tuas mãos de poder e glória, ó Pai, toca na fonte da enfermidade, dissipa pelo poder que há no nome de Jesus. Porque no Teu nome, ó Pai, a cura, e eu creio, e a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então eu te oro por fé nesta noite,
com o perdão dos meus pecados, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira, com a palavra, trará a mensagem do alto. Esté Gomes, minha irmã, paz do Senhor. Pastor Rosildo Simão, um abração. Né? Nós chegamos de Foz do Iguaçu, né? Foi anteontem, muito tarde da noite, e foi uma bênção para lá também, né? Nós estivemos lá resolvendo assuntos pessoais, né? Que Deus continue abençoando os irmãos e Deus nos deu vitória lá. Amém? Então um abraço a todos. Irmã Léa Matos, Deus abençoe. Irmã Josiane Matos, os irmãos de Cachoeiro Itapimirim. O irmão Diácono Maxwell. Então que Deus abençoe a todos vocês aí também, em nome de Jesus. Pastor Ferreira com a palavra. Amém. Amados, mais uma vez estamos aqui para falarmos das maravilhas do nosso amado Salvador Jesus, do nosso glorioso Deus. Mais uma vez estamos aqui. E eu assumi uma responsabilidade de orar sempre pelo nosso presidente da República neste culto. E vou orar agora mais uma oração, orar mais uma vez, pedir a Deus mais uma vez que por misericórdia incline o coração, a cabeça, os olhos, os ouvidos à oração desse lugar. Vamos orar agora pelos enfermos, pelo nosso país que atravessa uma crise política trabalhosa, pelos nossos estados onde os aguaceiros têm causado desabamentos e mortes até, pelos nossos andantes pelas estradas, porque ouvimos dos desastres que têm acontecido, de mortes que têm acontecido, tragédias. Amados, temos que orar ao Senhor. Vamos orar agora. Nosso Deus, Pai de eterna misericórdia, por amor do teu santo Filho Jesus, do teu nome tão grande, olha para o nosso país, meu Deus. Não diz a tua palavra que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor? Seja, pois, o Senhor o Deus dessa nação, por misericórdia, Senhor. Pise a incredulidade, pise a idolatria e glorifica o teu nome nesse país. Abençoa esse país tão maravilhoso, tão grande, de terra tão rica que tu nos tem dado. Ó Pai querido, olha para os enfermos esta hora, muitos perdendo a esperança, muitos achando que não tem mais jeito, mas enquanto há vida, há esperança, e enquanto confiamos em Deus, achamos que ainda tem jeito para tudo. Quero te suplicar nesta hora, pela minha companheira Neuza, toma em tuas mãos, cuida da vida dela, da saúde dela, a cada instante. Toma também o teu servo que fala contigo, Pai. Tu conheces as enfermidades do teu servo, os olhos, o peito e os ouvidos, tudo estão diante de ti, e eu entrego em tuas benditas mãos a minha geração, do meu filho mais velho até o meu bisneto, entrego em tuas santas mãos, meu Pai. Por amor do teu grande nome, chegue a minha oração diante de ti, que o teu Santo Espírito, com gemidos inexprimíveis, faça com que o meu clamor seja ouvido, chegue a ti, ó Pai, nesse tempo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abençoa a tua igreja em toda a terra, membro por membro, onde quer que cada um esteja, receba a bênção e esteja iluminado e preparado para a volta do Rei, que tudo nos mostra que não demorará mais muito tempo. Toma-nos, pois, em tuas mãos, santifica-nos, guarda-nos e protege-nos para o louvor da tua glória. Pedimos-te, com o perdão dos nossos pecados, por fé,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, tudo que dissermos de glorificação ao nosso Deus, ao nosso Salvador, diremos pouco, porque não sabemos quanto além de nós, Ele é grande, glorificado e santo. Então, oremos, peçamos a Ele graça e vamos em frente, falando desse Jesus tão maravilhoso. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Se por acaso eu gaguejar um pouco na leitura, é a minha visão que está curta. Mas escutem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amados, logo aqui no princípio nós temos uma lição maravilhosa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz que Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio, deuses criou. Elohim é Deus no plural, e Bará é o verbo no singular. O que é que está dizendo? Que um Deus trino e triuno criou todas as coisas. Quando falamos no Criador, falamos no Deus Pai. Mas a Escritura diz que nada que foi feito sem Cristo. E a Escritura nos diz também que quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vejam isto. Pairar não é parar. Pairar é viver, é agitar-se sobre as águas sem sair do lugar, como acontece às vezes com um gavião lá no espaço, ele para, fica pairando, tremendo lá em cima sem sair do lugar. É isso que o Espírito de Deus fazia, pairava sobre as águas. E a Escritura nos orienta no sentido de que isso era fecundando as águas, fecundando o universo, fecundando o mundo que Deus havia de criar, que Deus acabava de criar no princípio. Pois bem, irmãos, então para criar este mundo, foi o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos três trabalharam na criação. Mas vamos continuar lendo a palavra. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ora, é lógico. Então nos diz a palavra que houve um homem enviado de Deus para testificar da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse, isto é, João Batista veio com essa missão de testificar. Mas ali em Cristo Jesus estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo, diz a palavra. E diz, estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Vejam isto. Estava no mundo, estava entre os homens.
E o mundo foi feito por ele, o mundo mesmo, o globo terrestre. E o mundo não o conheceu, quer dizer, os homens sempre não conheceram. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, diz a palavra. Olha, veio para o povo judeu. Mas quem foi que o repudiou logo de saída, logo de chegada? O povo judeu. Pois bem, quando o anjo deu a notícia do nascimento dele, Jerusalém alvoroçou-se, Herodes também, ninguém esperava, mas alguém esperava. Aqueles anjos que apacentavam o rebanho esperavam Jesus. Aqueles magos que estavam lá no Oriente esperavam Jesus. E quando Jesus nasceu, tanto os magos do Oriente como os pastores de Belém receberam o aviso. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Pois bem, meus irmãos, isso aconteceu. E agora diz João, ele veio para o que era o seu e os seus não receberam. Mas, e eu queria que agora você parasse e prestasse atenção, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que maravilha, os que creram no seu nome. Então, irmãos, nós somos um povo feliz. Aqueles que creram em Jesus são felizes. Porque o próprio Jesus diz, anunciarei o meu nome aos meus irmãos. O próprio Jesus, ele se considerou glorificado, sendo nosso irmão, porque nos fez filhos de Deus por adoção, através do seu sacrifício. E agora, veja que diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Pois bem, esses que creram nele, que receberam ele, que o recebem hoje, que o receberão da agora em diante, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, creem na sua palavra, aceitam a sua palavra, todos eles serão chamados filhos de Deus. É o novo nascimento, porque quando o homem se converte, ele nasce de novo. Aquele homem que nasceu da vontade da carne, da vontade do varão e da força do sangue, aquele desaparece com a conversão e surge dentro desse corpo um novo homem que nasceu de novo, um novo homem que não é dono da sua própria vida, um novo homem que morreu e ressuscitou quando foi batizado, um novo homem nasceu dali, e esse novo homem é filho de Deus por adoção, não é apenas um servo, não é apenas um sacerdote, não é apenas um pastor, não é apenas um pregador, mas é um filho de Deus, é o embaixador dos céus. Ele não é mais do mundo, diz a palavra, o Senhor Jesus garantiu, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, esses homens, essas pessoas, a igreja de Deus, que mesmo estando na terra, ela não é mais da terra, ela é do céu. A ela pouco importa a perseguição, a enfermidade ou a morte, porque a vida do santo, a vida do crente, a vida daquele que aceitou Jesus, está escondida com Cristo em Deus. Deus é o dono da nossa vida agora. Você não gostaria que ele fosse o dono da sua vida também? Você foi criado imagem e semelhança de Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo.
para santificá-lo. Pois bem, e o apóstolo João aqui, no princípio do seu evangelho, ele está pasmado vendo essa glória. E ele diz aqui que ele veio para o que era os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, aleluia. Veja bem, o Verbo se fez carne, era a palavra. A palavra, o Verbo é palavra. A palavra se fez carne, é um mistério profundo. Não sabemos entender, mas Deus o fez. A palavra se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não ficou escondido, não. Habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi assim que o Senhor Jesus apareceu entre nós. E foi assim que ele trabalhou. Foi nos mostrando a glória de Deus naquilo que fazia. Aliás, ele veio a este mundo mostrar Deus. Parece que a humanidade estava sem entender Deus, estava sem crer em Deus. E o Senhor Jesus veio fazendo as obras de Deus para que os homens não tivessem dúvidas de que ele era mensageiro divino, de que ele era filho de Deus. Praticou atos entre nós que só Deus o faria e mais ninguém. Expulsar demônios, acalmar tempestades, falar ao mar, acalma-te, e às ondas, aquieta-te, e vê tudo aquietar-se. Então alguém abismou, quem é este que até o mar lhe obedece? Esse é Jesus, que veio mostrar ao mundo o poder do Deus eterno, a glória do Deus eterno. E ele veio, e ele pregou a palavra, ele expulsou demônios, ele libertou escravos, ele salvou perdidos, ele ressuscitou a mortos, já sepultado há 4 dias, como é o fenômeno de Lázaro. E ele garantiu, farei maravilhas, falarei aos sepulcros e os mortos se levantarão. Aleluia! Pois bem, é esse Jesus maravilhoso que nós pregamos. Esse Jesus que assumiu o nosso lugar na cruz. Aquela cruz era minha, era sua. Aquela coroa de espinho era para você e para mim. Aquela morte vergonhosa, cuspe no rosto, pancadas, bofetes, tudo isso era para nós. E ele sofreu em nosso lugar para mostrar que ele veio fazer uma obra de Deus entre os homens. Porque Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Deus queria conversar com esse homem. Deus queria viver, e que esses homens vivessem unidos a ele. Mas quando Deus, muito antes de Deus criar o homem, Deus já viu o futuro da humanidade, que ele ia fazer a humanidade, mas a humanidade ia pecar, ia se desviar, ia transgredir, ia desobedecer. Então lá mesmo, nas profundidades da eternidade de Deus, o Filho já foi imolado por mim, por você, por qualquer pessoa, desde Adão até o último que nascer antes da volta do Senhor. Pois bem, o nosso Deus fez isso. O nosso Deus, ele mandou seu Filho para que esse Filho reconquistasse, para que esse Filho outra vez ganhasse esses homens que Deus fez
para a sua glória e para o seu louvor, que Deus criou a sua imagem e semelhança, e que o pecado tentou arrancar do homem a imagem e semelhança de Deus, e que Satanás ficou muito alegre quando viu o casal pecar, porque achou que tinha vencido, que agora ninguém se salvaria. Mas quando Deus disse a ele, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Satanás entendeu que ele já estava derrotado muito antes que o mundo se acabasse. E quando Deus o lançou da eternidade para o céu, diz o Senhor Jesus, eu vi Satanás cair do céu como raio. E alguém dizia, ai dos que habitam a terra, Satanás desceu até eles e tem pouco tempo para agir. Ora, mas ele trabalhou bem para tentar desgraçar a humanidade. Mas o Senhor Jesus trabalhou melhor para reconquistar a humanidade. Agora, meus amados, vejam bem, nosso Deus deu Jesus para nós. Foi para nós crermos na palavra dele. Foi para aceitarmos a ele como nosso Salvador. Foi para glorificarmos a Deus através dele. Reconhecermos que Deus existe, que Deus é poderoso, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, que Deus é capaz de esquecer todos os nossos pecados. Ele disse isso, dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus, o nosso Deus é capaz de se unir a nós e não nos deixar. Ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Ele diz, olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Pois bem, o nosso Deus quer salvar. Nosso Deus quer que você aceite o Filho que Ele mandou para sofrer em seu lugar. Não esqueça, o Senhor Jesus veio, Ele sofreu tudo que eu havia de sofrer no inferno. Tudo que eu havia de sofrer na condenação eterna, Ele sofreu na cruz. Ele sofreu na cruz. No seu abandono pelo seu povo e no aceitar os gentios, Ele nos acudiu. Ele veio em nosso favor. Ele veio para nos salvar e nos salvou. Aqueles que quiseram, aqueles que aceitaram e aqueles que aceitarem ainda. Eu gostaria que você pensasse nisso. Essas lives que nós fazemos, ela tem a finalidade de tentar abrir os seus olhos e os seus ouvidos e o seu coração para a mensagem de Deus para você. Aquilo que Jesus fez por você. Aquilo que Deus deu a Jesus poder para fazer. É interessante isso. Quando Jesus veio, quando João Batista viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Maravilha, irmãos. Ele veio tirar os pecados de sobre nós. E todo aquele que se achegou a Ele, Ele curou e Ele salvou. Todos aqueles que creram nele, que o aceitaram, constituem a igreja de Deus, tanto a igreja triunfante como a igreja militante. Tanto a igreja que já está no céu, como a igreja que ainda peregrina aqui no mundo. Pois bem, Ele veio para nos acudir. Interessante é que Ele veio e disse que a humanidade já estava condenada, já está condenada. Ele veio tirar da condenação. Ele disse que o que cresce na palavra dele passou da morte para a vida. Quer dizer, estava morto. Estava morto. Mas Jesus teve o poder de arrancá-lo da morte para a vida. E ele agora
ao invés de um morto, ele é um anjo de Deus, seja aqui na terra, o salvo, ou seja no céu, na glória, aqueles que lá já estão, para onde nós vamos também. Então, meus irmãos, o Evangelho de Deus é esta beleza, é essa glória. Quando nós pregamos o Evangelho, às vezes levando o nome de tolos, sim, vale a pena ser tolo. Vale a pena ser tolo, crendo nesse Jesus maravilhoso. Certo moço rico foi a ele: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus lhe explicou os mandamentos, ele disse: tudo isso já fiz, tudo isso eu guardo desde a minha mocidade, o que é que falta mais? Mas Jesus olhou para o coração dele e viu o coração dele preso nas riquezas do mundo. E o Senhor Jesus disse: olha, vá, se você quer mesmo ir para o céu, vá, venda tudo que você tem, dê de esmola aos pobres, venha e me siga e você vai ter um tesouro nos céus. E aquele homem retirou-se da presença de Jesus, triste porque era muito rico. E Jesus disse: olha, vocês estão vendo como é difícil entrar o rico no reino dos céus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. Por quê? Porque o rico prende o coração ao dinheiro, prende o coração à riqueza. O tesouro dele é aquele. Ele não vê mais nada. Por aquele tesouro ele mata, ele rouba, ele assalta, ele pinta a malagueta por aquele tesouro chamado dinheiro. E nunca está satisfeito com o que tem. Quanto mais tem, mais quer. É uma coisa dolorosa, irmãos, o amor ao dinheiro. O apóstolo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todas as desgraças. Pois bem, o dinheiro tem que ser nosso servo. Precisa de comida, dinheiro vai comprar. Precisa de alguma coisa, dinheiro vai fazer isso. Precisa de outra coisa, dinheiro vai fazer. Não é esconder o dinheiro, guardar o dinheiro e passar até fome, como acontece com muita gente. Passa fome escondendo o dinheiro. Para quê? Eu vos faço uma pergunta. Onde está aquele moço agora que saiu triste da presença de Jesus porque era muito rico? Onde está agora a riqueza dele? Acabou-se. Perdeu-se ele, perdeu-se a riqueza, perdeu-se tudo, e aqueles que aceitaram o Senhor Jesus estão dizendo glória e aleluia. Estão seguros. Pois bem, se eu tivesse sido desonesto, eu tive a oportunidade de enriquecer, certa vez. Mas eu pus a minha consciência no tribunal de Deus e cheguei à conclusão de que se eu enriquecesse daquela maneira, nunca teria a consciência tranquila, então não quis aquilo. Preferi ser o que sou agora. Pobre, pregador do Evangelho, salvo pelo sangue do meu Salvador, lavado pelo sangue, sacerdócio real, pastor do rebanho de Deus, fui 48 anos, e sacerdote do Deus Altíssimo, ministro da palavra dele, cidadão do céu, embaixador do céu na terra. Olha que maravilha. Olha que maravilha você pode ser. Talvez você diga: ah, mas isso aí é muito para mim. Não é não. Se você aceitar em Jesus, se você crer em Jesus, aceitar o sacrifício dele feito em seu lugar, abandonar o seu pecado, confessar o seu pecado e abandonar, e abraçar Jesus, a partir do momento que você fizer isto,
você passa a ser um filho de Deus para a glória do Senhor. Eu acho, amados, que vale a pena o sacrifício. Se alguém acha que é sacrifício, vale a pena. Vale a pena deixar tudo. Por quê? Nós não vamos viver aqui a vida toda na terra. Se muito, 80 anos, 90 anos. Eu tenho 94, estou achando que já tenho demais. Pois bem, não sei se chego aos 100 ou se nem chego aos 95. Mas de qualquer maneira, eu vou morar com Jesus. Queira o inferno ou não. Queira o diabo ou não. Queira os demônios ou não. Eu vou morar com Jesus na glória. Eu vou morar com o meu Deus na glória. Eu tenho um tesouro nos céus. Louvado seja o grande nome do Senhor. Quem me conheceu antes de eu ser salvo e me conhecer agora, vai dizer: não é possível que aquele patife, não é possível que aquele adúltero sem vergonha, impuro, nojento, porco, seja filho de Deus. Como? Mas o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a misericórdia triunfa do juízo. Todo julgamento de Deus agora sobre mim está debaixo das misericórdias dele. Não prevalece a condenação. A misericórdia prevalece. A misericórdia triunfa do juízo. Todos os meus pecados juntos agora não podem me levar para o inferno. Não. Não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus para salvar. Esse Jesus maravilhoso esteve entre nós e confessou quem ele era. E muita gente não quis aceitar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Eu sou a verdade. Eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Quem crê na minha palavra, que naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus garante isso. E os profetas, quando falaram de Jesus, falaram desse poder salvador, que ele vinha com essa finalidade. Ele vinha como Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Deus estava nele, operando essas coisas diante dos homens. E ele, embora fosse um homem perfeito, era Deus. E os homens imperfeitos e pecadores é que não puderam aceitar que um homem fizesse o que Jesus fazia. Um homem acalmar uma tempestade no mar. Um homem decretar numa pesca maravilhosa, onde os pescadores já tinham passado toda a noite pescando, não arranjaram nada. Ele chegar e dizer: lance a rede à direita. Eles disseram: olha, Senhor, trabalhamos a noite toda, não arranjamos nada, mas sob a tua palavra, lançaram a rede à direita. O que é que o Senhor Jesus fez? Chamou os peixes do mar todinhos para ali, para aquele lugar, para aquela rede pescá-los. 153 grandes peixes. Para quem tinha passado a noite toda pescando naquele lugar, não pescou nenhum. Agora, de uma jogada de rede, pesca 153 grandes peixes, é muito milagre. É obra de Deus. Uma multidão de mais de 1000 homens, mais de
6.000 homens, famintos, homens, mulheres e crianças. E agora, diz o Senhor Jesus para os apóstolos, comida para esse povo. Mas, Senhor, nem 200 dinheiros de pães daria para comprar pão para esse povo, para cada um comer um pedacinho. Tem jeito não. Alguém disse, mas aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E dá para cá. E o Senhor Jesus orou. E aqueles 5 pães e 2 peixes satisfizeram aquela grande multidão, todo mundo comeu, ainda sobrou 12 cestos de pedaços. Eita ferro! É muita maravilha, irmãos. É para o homem não ter mais dúvida. Esse homem é um Deus. Esse homem é Deus. É Deus feito homem. É Deus encarnado. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. E Jesus fez tudo isso para nos mostrar que Ele era Deus. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Contemplamos todas essas maravilhas dele. Contemplamos ele chorando por nós em Jerusalém. Ele suando sangue no Getsemane por nós. Contemplamos tudo isso. Ele chorando por nós. Jamais alguém ouviu rir. Nós vemos que em muitas horas ele se alegrou em espírito, teve íntima compaixão, como aconteceu com o encontro com a viúva de Naim, mas sorrir, nunca ninguém viu um sorriso no Senhor. Agora lágrimas ele viu. Ele não sorriu porque ele sabia o peso de pecados meus e de toda a humanidade que estava sobre ele. Como ele podia rir? Ele sabia para que veio ao mundo. Veio para sofrer e morrer, humilhado, sem reclamar, sem dizer nada. Ele veio para morrer nessas condições. Como ele ia sorrir? Pois bem, mas chorar, ele chorou por nossa causa. Amados, eu gostaria que você que me ouve, se você ainda não é crente, se você ainda não creu em Jesus, se você ainda está enganado com os prazeres desse mundo, o carnaval está chegando aí. Tem muita gente pinotando já aí, muitas pessoas se derretendo, muitas pessoas se exibindo, muitas pessoas se entregando ao pecado, o máximo que pode fazer. Tudo isso está chegando aí. Mas não esqueçamos, o Senhor Jesus foi morto naquela cruz, pregado naquela cruz, por causa dos pecados de cada ser humano. Cada ser humano. Ninguém pense que foi por causa de Hitler, de Lampião ou do bandido, não. Cada ser humano. No inferno tem muita cabeça coroada, que foi rei nesse mundo. Está lá agora no inferno. Tem muito rico, muita gente que foi rico aqui, está lá no inferno agora, o dinheiro dele não valeu de nada, ele nem sabe para quem deixou. Pois bem, amados, o que é que nós vamos fazer? O que nos cabe fazer é aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele veio para que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e recebem hoje, e receberão no futuro, todos eles serão chamados filhos de Deus, porque creram no seu nome. E a Escritura diz que esses que creram no nome não nasceram da carne,
Eu nasci da vontade de seu Frutuoso e de Dona Anísia. Eles se arranjaram para lá, coisa e tal e coisa, e eu apareci. Mas até os 20 anos. Até os 20 anos. Quando aceitei Jesus, agora, aquele Ferreira morreu. Nasceu outro Ferreira. Nasceu de Deus. Agora esse Ferreira, a vida dele não é mais dele, nem do seu Frutuoso, nem da Dona Anísia, não. Agora a vida dele é daquele que morreu por ele na cruz, daquele que pagou seus pecados, daquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Irmãos, é pena que o ser humano, ele não sente o calor do inferno enquanto está nesse corpo. O espírito começa a arder, mas ele não sente, porque ele está nos prazeres da carne. Mas a Escritura diz que todos nós fomos tições arrebatados. Já estávamos queimando e fomos arrebatados, e o Senhor Jesus nos arrebatou, nos garantiu a vida, e hoje nós glorificamos a Deus que nos salvou, que tomou conta de nós. Pois bem, amados, essa é a mensagem de Jesus para vocês. Aqueles que ainda não creem em Jesus. Abra o coração agora. Vamos para o céu juntos. Eu gostaria de encontrar você lá, quando comparecêssemos todos nós diante do grande trono branco do Senhor. Quando a terra tivesse desaparecido e o céu também, e só houvesse o trono branco e as nações em julgamento, eu gostaria que você estivesse ali, você que hoje está me ouvindo aqui nessa live, estivesse ali naquele dia, naquele grande dia, glorificando o Senhor do lado direito, recebendo o vinde bendito de meu Pai. Você pode ser uma moça bonita, mas por que você não emprega a sua beleza, não entrega a sua beleza ao seu Deus e não vive para Ele? Você é uma cantora, tem uma voz muito bonita. Por que não usa a sua voz para louvar o Senhor? Fica louvando os homens, alegrando os homens com o dom que Deus lhe deu para louvá-lo. Deus lhe deu um dom para você louvar a Deus com esse dom. Você está louvando os homens, alegrando os homens e muitas vezes pecando contra Deus. Vamos corrigir isso. Vamos nos preparar para morar com Jesus na sua glória. Esse é o meu recado para você esta noite. Aceite a Jesus como seu Salvador. Vamos para o céu juntos. Vamos juntos para lá. Amém e amém. Irmãos, é o recado de Deus dado. Hoje é uma noite aceitável, que você medite nisso e tome uma decisão, porque o tempo está sendo abreviado. Vamos orar agora, falar com o Senhor agradecidos por esse momento. Senhor Deus e Pai, que Teu Santo Espírito continue a falar aos corações nesta noite. A Tua palavra foi enviada e ela prospera para aquilo que é enviado, Pai. Que haja salvação, reconciliação, mudança de postura, para a honra e glória do Teu santo nome, para a felicidade do próprio. Entrego o pregador desta noite nas Tuas mãos, dá saúde para ele, continue dando unção, ó Pai, para que ele fale da Tua parte aos corações, às mentes humanas. Dá-nos uma semana abençoada,
guardada pelo Senhor. E esta é a oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ferreira, dá benção, pastor. E agora, irmãos, que o insondável amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digamos todos, amém. Até segunda-feira, às 19 horas, aqui neste mesmo local, se Deus assim permitir.